a autora Joana de Carvalho Pinheiro para fazer a sua apresentação. Por favor, Joana. Bom dia a todos e a todas. É com felicidade e honra que participo do 13º Congresso de Administração, Sociedade e Inovação, do CASE. Parabenizo assim, a toda a comunidade, a toda a comissão organizadora pelo evento e aos presentes. Sou Joana de Carvalho Pinheiro, mestre em Administração pela Unigran Rio, pós-graduada em MBA do terceiro setor pela FGV, pós-graduada em História da África e do Negro do Brasil, graduanda em Sociologia, membro pesquisadora da BPN, membro do coletivo Comba, profissional do ano e comendadora. Bom, apresentar na abertura do Congresso em Administração um tema sobre enfrentamento, né, ao racismo em uma instituição escolar pública, né, é, de certa forma, hoje, um divisor de águas para a administração. Essa mesma administração que é considerada pelo Horaci Nogueira como uma área dura da sociedade. Não falo assim, porque é um lugar que antes era considerado lugar de não pretos, né, e pretas e pardos. Por isso que é considerada área dura. Essa aqui, pretos e pardos, que estão na base da pirâmide social. Né? Não falo de negros, né, nem de raça, quero chamar uma atenção e fazer uma observação, porque esse é um termo que leva a uma mentira ideológica construída pelo Estado para hierarquizar pretos e pardos, e índios para fins de relação de mantença de poder. Então, quero explicar, antes de começar nos trabalhos aqui, falar que raça é uma mentira, que ela não existe, e que ela foi colocada, né, como uma questão mesmo só de relações de mantença de poder. Então, devemos falar, aqui no meu caso, né, eu falo preto como cor de pele, como pura melanina. O trabalho aqui, apresentado hoje, é a Década Internacional dos Afrodescendentes, 2015 e 2024, qual é a contribuição do Programa da ONU para o enfrentamento ao racismo estrutural nas organizações públicas federais. É um estudo baseado, um estudo de caso baseado nas práticas do NEABI do IFRJ. E a Década Internacional dos Afrodescendentes, ela foi influenciada pela terceira conferência de Durban, na África do Sul, em 2001. Ela é reflexo desse evento. Esse evento que foi feito, né, baseado com o objetivo, né, de falar sobre o racismo, a discriminação racial, a xenofobia, intolerâncias correlatas. Né? Neles estavam presentes 173 países, 16 mil pessoas, entre estados, organismos internacionais e a própria sociedade civil organizada. E uma das questões que fizeram sucesso no evento, né, foi a contribuição do movimento negro e das mulheres que estavam ali presentes e contribuíram muito a ponto de ser ovacionada pelos membros dos estados presentes nesse evento. Então, a Conferência de Durban ajudou a nortear a Década Internacional dos Afrodescendentes para que se promova o respeito, os direitos humanos, as liberdades fundamentais dos afrodescendentes. Né? Então, trabalhar questões afetas ao enfrentamento ao racismo estrutural, né, em suas relações sociais, jurídicas, educacionais e históricas, é muito importante, é uma via para promover a igualdade. Então, essa é a questão
porque eu coloco aqui no item, logo de entrada na introdução, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial e a Xenofobia, porque ela foi um divisor de água, impactou todas as políticas públicas que ocorreram de lá para cá, foram influenciadas por ela, inclusive a década internacional dos afrodescendentes, né? Porque ela trabalhou e trabalha hoje o que nós chamamos de respeito às diferenças em nossa sociedade, daí a importância da década, tanto para a sociedade brasileira, como para o mundo colonizado, eurocentrado, que foram as Américas, a Ásia, a Austrália, e tudo que foi impactado por ela, né? O respeito à diferença é algo internacional. Então, o respeito também às diferenças são as interseccionalidades que impactaram essas diferenças, né, que são os marcadores sociais de diferença, que são os pretos, as pretas, a xenofobia, né, o que eles chamam de que eu chamo de interseccionalidade, é o que eles chamam de intolerâncias correlatas, né, no caso aqui. Então, os homossexuais, né, o objetivo geral, né, daqui do meu trabalho é analisar qual é essa contribuição da década internacional para as políticas de enfrentamento ao racismo estrutural, né, a fim de verificar o quê? Se as diretrizes do NEAB, que é um órgão dentro do IFRJ, dentro dessa instituição pública educacional, estão alinhadas com os objetivos da década internacional, no que tange o quê? Ao enfrentamento ao racismo estrutural. E depois, claro, a gente vai tratar do racismo, e ela, antes do racismo, ela vai tratar também do racismo institucional. Então, por que levantar questões sobre a década internacional dos afrodescendentes? Né? Por quê? Por que levantar? Num congresso de administração, né? ou hoje na sociedade? Porque o Brasil é um país onde mais se mata a mulher no mundo. A mulher preta também precisa, não só a mulher preta, mas a mulher e a mulher preta, porque o Brasil é um país racista. É um país sexista, é um país homofóbico. O Estado reconheceu em Durban que o Brasil é racista. Então, todos esses reflexos que interseccionam o racismo, como a mulher preta, como o idoso, o deficiente, e toda a intolerância religiosa, e todas as questões que interseccionam, porque não se tem como falar de racismo sem falar nas suas interseccionalidades, porque é ela que faz com que nós tenhamos o Brasil que nós temos hoje, porque foi uma ideologia criada pelo Estado. Então, a gente precisa trabalhar, né? A sociedade ainda é racista e preconceituosa, então, e em contraponto, o mundo reclama, ao contrário dessa sociedade preconceituosa e racista, o mundo reclama, né, que trabalhe isso para que se chegue à igualdade. Né? Então, precisa se falar da interseccionalidade, né, porque ele se retroalimenta o racismo com a interseccionalidade. Né, o racismo, homofobias, intolerância, então ficam se retroalimentando de maneira que a sociedade ela não sabe por quê, como o Brasil ele fica atrasado, como ele é tão desigual. Então, essas questões é que hoje impactam o desenvolvimento social, cultural e econômico do nosso país. Por isso que é tão importante falar, né, da década internacional de políticas públicas afirmativas. Né? Então, é por isso que o objetivo geral daqui, eu correlaciono a década e digo por que é importante levantar essas questões. O próximo slide, por favor. Então, não se tem como falar já falei por que é importante o programa da década internacional dos afrodescendentes, porque é uma forma de promover, né, a valorização de povos que foram escravizados, né, que foram colonizados nesses mais de 300 anos de colonização, e hoje há o entendimento que nós estamos numa década de colonialidade e não pós-colonialidade, como o mundo hoje, né, europeu, né, que antes a gente chama de eurocentrado ou civilizado. Então, ou pós-moderno, né, digamos assim, a gente não chegou lá, a gente está
ainda na colonização. Então, o que é o racismo estrutural? Eu vou aqui falar de algumas questões, né? É uma forma de hierarquizar, de subalternizar pessoas, de criar relações, para criar relações de mantença de poder. É através da hierarquização, da subordinação do outro, é que se mantém essas relações de mantença de poder. Né? Hoje chegamos aos 10 minutos aí de apresentação. Né? Então, por isso que é importante falar sobre a questão do racismo estrutural. E as políticas públicas afirmativas para afrodescendentes no DEAB e do FRJ são as leis 10.639 e 11.645/2008, que são também reflexos lá de Durban, que a década afrodescendente também fala nela, porque promove a igualdade, né, entre as pessoas, os seres humanos, e todas as pessoas que sofreram com a diáspora, e todo o país que fizeram a travessia do Atlântico, todos os afrodescendentes. Então, para isso, o Brasil criou políticas públicas afirmativas, que são as leis 10.639 e a 11.645, que promove a obrigatoriedade do ensino, né, o resultado, o efeito, né, das políticas públicas que ocorreram lá em Durban e a década internacional dos afrodescendentes. E elas promovem, né, essa lei 11.639, que é reflexo dessa política pública, ela promove o respeito, né, a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira indígena, né, nos núcleos, nos NEABs, que o NEAB é a execução dessas políticas públicas, dessas leis, dentro da instituição da organização escolar. Né? É isso. Então, o NEAB, ele faz esse enfrentamento ao racismo através de ações e projetos, né, que tem como objetivo ainda, entendendo que embora seja uma tarefa árdua e longeva, mas a instituição trabalha com uma série de ações e projetos, né, que promovem essa desconstrução dentro dos seus campi, né, visando o enfrentamento, essa desconstrução de conceito e construção de novos conceitos para desconstruir o racismo estrutural, né, a partir da desconstrução do racismo institucional, para depois o racismo estrutural em sua comunidade acadêmica, né, através dos docentes, primeiro, para depois os discentes. É isso. Então, concluindo, eu deixo aqui algumas questões, alguns questionamentos, para que as pessoas possam pensar, tais como, né, a mantença de poder pelo Estado, né, como é que ela se dá, né, quais são seus efeitos e custos, né, para a sociedade, né, as diretrizes, né, dos NEABs, do IFRJ, se elas existem, e eu já digo que sim, elas existem, através de suas normativas, regulamentos, né, e podemos dizer também que por que realizar a implementação dessas ações é para desconstruir mentiras construídas, as antigas subjetividades, né, as classificações e exclusões, e para também se desconstruir antigas classificações e exclusões, que são o desrespeito às diferenças, né, como desconstruir, né, e qual é a cura, né? É isso. E a visão que eu deixo para vocês é o mundo, né, uma frase muito que eu gosto de trabalhar, é que o mundo é um só país, né, e os seres humanos, seus cidadãos. E isso diz respeito à questão da igualdade, né, que é a universalidade. A igualdade, né, a universalidade leva à igualdade, é isso. Muito obrigada a todos, e são os 15 minutos. Obrigada. Obrigado, Joana. As perguntas, gente, nós vamos reunir no final das apresentações, tá? Obrigado, Joana, pela sua apresentação. É muito importante a gente ouvir um relato, né, de uma política no âmbito de uma instituição federal de ensino, principalmente baseado no combate, né, ao racismo estrutural e institucional, como a Joana relatou aqui agora, né, e nós vamos dar continuidade a um trabalho que também trata de políticas, da política educacional, né, assim como foi o relato da Joana, que é o nosso segundo trabalho,
né, que diz respeito a práticas e processos organizacionais de escolas públicas brasileiras, esse é o título, né, e seus resultados na aprendizagem dos estudantes. Os autores são Joíse Moraes, Bruno Francisco Batista Dias e Sandra Mariano. Tá? Esse é o nosso segundo trabalho. Nós estamos um pouquinho adiantados. Nós continuamos, então, na mesma, digamos, na mesma área de políticas públicas, que são políticas educacionais, e eu vou chamar, pelo visto, a Joíse Moraes. Desculpa se eu estou falando o seu nome errado. Tá certo? Mas então eu chamo você para a apresentação do trabalho, Joíse. Olha, quem vai apresentar o trabalho é a professora Sandra. Bom dia para todo mundo. E não tem problema não quanto o nome, mas assim, é Joyce. Joyce, desculpa. Mil desculpas. Não tem problema não. A professora Sandra que vai apresentar hoje. Tá certo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer para mim estar aqui apresentando esse trabalho. Ele é resultado de um esforço grande do nosso grupo de pesquisa, que tem trabalhado com as escolas, né? Uma contribuição da área de administração à melhoria das escolas. Esse é um chamado que já vem de longo prazo pela CAPES, que enfim, trazer os profissionais, os pesquisadores da área de administração para olhar a escola e os seus processos e a sua forma de chegar a um dos objetivos centrais da escola, que é a aprendizagem do estudante, né? Então, esse nosso trabalho, que trata aqui das práticas e processos organizacionais de escolas públicas, ele vai nessa linha. Esse grupo nosso, a gente está, na verdade, olhando, investigando escolas desde 2010, um trabalho grande que envolveu e que continua envolvendo formação. Então, a UF, por meio do Departamento de Empreendedorismo e Gestão da Faculdade de Administração, em Niterói, a gente, então, de 2012 a 2017, fizemos um programa de formação no Rio de Janeiro e São Paulo, com quase 3.000 diretores de escola, né? E esse processo, então, de compreender o que faz uma escola que aprende, o que uma escola que permite que o estudante desenvolva o seu potencial, quais são, no aspecto de gestão, quais são essas práticas, né? Então, é claro que a escola, vamos dizer assim, estudos já internacionais, corroborados por estudos nacionais, mostram que o principal fator de contribuição para a aprendizagem do estudante é a qualificação, a qualidade do que acontece na sala de aula. Então, o professor, no final das contas, é o agente central a garantir que um estudante aprenda, né? Então, se eu tiver duas escolas, uma escola com o mesmo currículo, as mesmas condições, e uma escola onde um professor é mais capacitado, portanto, também adota práticas melhores, essa escola, esse estudante aprendeu muito mais e de uma forma muito significativa, né? O segundo elemento é o diretor de escola. Então, nesse estudo, é um estudo realizado em Volta Redonda por um colaborador nosso, resultado também desse trabalho, que é o Bruno, que está aí, né, mais próximo, e um trabalho, então, dentro da nossa linha de pesquisa. Então, como eu já mencionei, a escola é uma das mais esse papel, né? O papel tem a sua. Você pode ter diversos olhares sobre o papel da escola, mas há um papel que não se pode, vamos dizer assim, renegar ou minimizar, né? A escola é o locus de aprendizagem, né? As crianças vão à escola, elas socializam, mas elas também
aprendem. É ali que o conhecimento, né, e hoje a gente tem clareza que esse aprender na escola, ele envolve aspectos cognitivos, que todo mundo tem clareza, né, você precisa ter o domínio do seu idioma, comunicar-se, você precisa dominar o letramento matemático mínimo para compreender o mundo, e assim vai, né, você tem todo um conjunto de conteúdos cognitivos fundamentais para que uma pessoa exista e tenha uma vida plena na sociedade. E um conjunto de outros saberes não cognitivos. Então, a escola é esse locus, tá certo? Quando a gente olha sob o ponto de vista da aprendizagem do estudante, é uma métrica. Os sistemas mundiais, eles também, os sistemas educacionais no Brasil e em outras partes do mundo, ele tem procurado olhar e comparar o quanto a criança, o jovem, aprende na escola. Ele é uma medida, evidentemente não é a única medida, e cada vez mais a gente sabe que a escola, ela contribui de uma forma muito mais ampla do que os indicadores conseguem capturar, mas, de fato, indicadores existem na área de gestão e na área de administração. A administração, ela precisa trabalhar com esses indicadores, né? Então, a questão é essa, o quanto a aprendizagem está ocorrendo na escola, né? O quanto a escola está contribuindo de fato para que esse estudante aprenda e essa aprendizagem possa ser também verificada por meio dos indicadores, que no caso brasileiro a gente tem o IDEB, no mundo nós temos o PISA, enfim, e há uma busca de se metrificar, você tenha pelo menos um horizonte, um norte, para garantir, no final das contas, a cada estudante o direito de aprender. E aí a nossa condição é muito crítica, quer dizer, mais da metade dos brasileiros, né, não concluiu a educação básica e 33% sequer concluiu o ensino fundamental, né? Então, os dados brasileiros, eles são muito ruins no quesito educação pública. E vale a pena também a gente destacar que a população brasileira, na sua grande massa, ela está na educação pública. Dos quase 40 milhões de estudantes, a gente tem mais, na educação básica, a gente tem praticamente aí 85% desses estudantes no ensino público, né? Então, o nosso foco também de estudo tem sido o ensino público, porque é no ensino público, é do ensino público que precisa vir a transformação que permita com que os brasileiros aprendam e essa aprendizagem, ela, na verdade, se transforme, né, e transborde para o conjunto da sociedade, trazendo as mudanças, ou contribuindo muito para as mudanças sociais que o país tanto precisa. Né? Quando a gente olha números da OCDE, tá certo? O que é que a gente vê? Tá certo? Os números são ainda piores. 0,8% das pessoas de 25 a 64 anos concluíram o mestrado e 0,2% o doutorado no Brasil, né? E temos um problema, o problema brasileiro que vem sendo endereçado, não é? Quando a gente trabalha com educação, a gente tem a noção e a ideia de que, meu Deus do céu, então quer dizer que estamos numa terra arrasada, uma coisa horrorosa, e nada tem sido feito, não há progresso. Isso também não é verdade, quer dizer, no início, final dos anos 80 da nossa Constituição para cá, a evolução já foi muito grande. Hoje a gente tem um contingente muito grande da criança, principalmente no ensino fundamental, na escola, então isso é uma conquista da sociedade brasileira, né? Você tem também, dentro do desenho de financiamento do setor público, a escola, ela tem crescido de uma forma significativa, o investimento do Estado brasileiro em educação, então esses números também são muito significativos, mas o que a gente ainda não conseguiu fazer foi chegar à qualidade da aprendizagem na ponta, né? Então, há esforços, esses esforços eles existem, mas isso ainda não se refletiu na aprendizagem. Então, a gente tem baixa qualidade de aprendizagem, medido pelo SAEB, né? Onde se observa, além de outras deficiências, uma expressiva parcela de alunos que completaram a 5ª série sem adquirir as habilidades básicas em matemática. Então, o Brasil avançou, incluiu, aumentou o orçamento público para a educação, mas está sendo muito mais lento no processo de melhorar, de fato, a aprendizagem. E aí o objetivo dessa pesquisa aqui, com 7 escolas da cidade de Volta Redonda, entrevistando um total de 44 professores, o que a gente quer entender melhor é o seguinte, é identificar as práticas e os processos organizacionais dessas escolas de educação básica, a partir da perspectiva dos professores, para entender as diferenças de tais práticas, o que é que essas práticas podem explicar, as diferenças de aprendizagem que se verifica nessas escolas, não é? Então,
Isso por quê? Bom, primeiro porque há um efeito escola, né? Um trabalho clássico de Hanushek, que é um grande pesquisador da área, né, da educação e que tem mostrado que a escola importa. Né, esse é um debate muito importante na questão da discussão sobre educação, né, que faz um ponto importantíssimo, dizer o seguinte: há um efeito escola, as pessoas mudam a sua condição social, a sua condição de vida, quando têm a oportunidade de estudar numa boa escola, apesar de saber-se também que os fatores, que são os fatores de origem, a família, a escolaridade dos pais, uma série de fatores que são externalidades que o estudante já traz para a escola, eles têm uma contribuição fundamental. Isso aí, desde Bourdieu, ele já dizia que o que o estudante traz para a escola define bastante o quanto ele vai se desenvolver em termos da sua escolaridade. O que Hanushek traz, dentro da lógica do efeito escola, é que não é só isso, que a escola importa sim, e a escola, então, fazer uma boa escola é o patamar, é o que vai catapultar, né, os estudantes que vieram de famílias com menos escolaridade, mais simples, etc., a poder alcançar e desenvolver plenamente as suas capacidades. Então, o efeito escola mostra, né, nesse caso, cada escola pode ser analisada a partir dos resultados do seu processo de ensino-aprendizagem, o que permite identificar os fatores associados a esses resultados, especialmente as práticas dos processos organizacionais. Então, sim, a escola faz diferença, e se a escola faz diferença para o futuro desses estudantes no que se refere à aprendizagem, a pergunta é: quais são as práticas e os processos organizacionais dessas escolas que fazem essa diferença para a aprendizagem? Tá certo? Então, as atividades realizadas pelo sujeito de maneira organizada em que os modos de ser e fazer frequentemente estão entranhados em uma dinâmica cultural mais ampla. Então, é essa forma de fazer, né? É esse espírito em movimento dentro da escola que explica, em certa medida, e a pesquisa vai buscar esses resultados, porque aquele processo de aprendizagem é melhor. Esse é um trabalho em construção, quer dizer, a gente aí tá, né, a gente já trabalhou, já fizemos a coleta de dados, né, com entrevistas nessas escolas, entrevistas em profundidade com 44 docentes, né? Então, esse desenho, ele foi feito, né, e o dado Professora, passaram-se 10 minutos. Tá bom, estou terminando já aqui, né? A transcrição do trabalho já foi feito, né? Na verdade, fez essa transcrição e organização desse dado, e agora estamos nessa terceira etapa, que é interpretar, trazer esses resultados, né? E compreender o que se passou nessas escolas, que podem servir de elemento para avançar nesse entendimento do que faz a diferença nas práticas docentes nas escolas brasileiras. É isso, obrigada. Bom, eu que agradeço, professora Sandra, Joyce também. Eu acho que é muito importante no momento que nós estamos passando no país discutir políticas educacionais, políticas antirracistas, como foi discutido no primeiro trabalho com a Joana. São políticas fundamentais num país tão desigual como o nosso. Políticas públicas nessa área de educação são fundamentais e são complementares, né? Eu acho que colocar o professor, né, políticas educacionais na perspectiva dos professores é sempre muito importante, né? Quer dizer, a gente sabe que o aluno é importante, mas nós, professores, somos os agentes da mudança, né? Então, é sempre muito importante nós trazermos essa perspectiva para o âmbito das políticas públicas e jogar o foco da análise em cima deles, né? Políticas, inclusive, no âmbito das instituições públicas. Eu acho que isso é uma riqueza de análise muito grande, né? É claro que no caso da professora Sandra, que acaba de apresentar, é um trabalho em construção, e a gente pode ver a riqueza desse trabalho na apresentação que a professora Sandra acaba de fazer, né? E que tem muito ainda a ganhar de riqueza de análise com o final do trabalho, né, com a finalização do trabalho. E no caso do primeiro trabalho da Joana,
nós temos também uma riqueza, né, da desconstrução de mitos, de inverdades, da questão da raça, do nosso racismo estrutural e institucional. Quer dizer, nós temos na área de educação, então, 2 trabalhos muito ricos, né, e que têm muito a contribuir nessa discussão de políticas públicas e da avaliação de políticas públicas que nós estamos aqui empenhados em fazer. Tá certo? Bom, dito isso, nós, obviamente, esperamos aí contribuições na hora das perguntas, né? Eu passo, então, para terceiro trabalho, né? O trabalho que tem como título Proposta de um modelo lógico na avaliação do programa Conta para Mim, tá? Cujo autor é José Roberto Abreu de Carvalho Júnior. Então, por favor, José Roberto, venha apresentar o seu trabalho para a gente. Obrigado, professor Leandro. Bom dia a todos. Só um minuto, por favor, enquanto eu compartilho a tela aqui. Claro. Obrigado. Nós estamos um pouco adiantados, mas é porque as pessoas não estão usando todo o seu tempo de apresentação. Podem ficar tranquilos que nós estamos com tempo, tá bom? Tá bom, obrigado. Bom, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Então, dando continuidade às apresentações, apresentar agora o artigo cujo título é Proposta de um modelo lógico na avaliação do programa Conta para Mim. Eu sou o Zé Roberto, sou doutorando em administração aqui da Universidade Federal de Viçosa, a UFV, aqui em Minas Gerais. Bom, de onde que a gente parte? A gente tem que programas públicos, programas governamentais, eles são elaborados a todo tempo, né? E qual é a finalidade de um programa? É intervir em uma realidade buscando a sua transformação, né? Buscando melhorar aquela realidade. E aí, o que a teoria do programa vai dizer sobre o programa? A teoria do programa nada mais é do que a junção da teoria da mudança, ou seja, aquilo que se espera mudar, com a teoria da ação, ou seja, a implementação propriamente dita. Essas 2 vertentes, elas têm que estar muito bem casadas, né? E aí, naturalmente, a teoria do programa ela não fica apenas na parte de planejamento, né? Porque ela vai conjugar também a parte de avaliação, que é a avaliação de programas e políticas públicas. Ela vai, sim, grosso modo, verificar se o que foi planejado está sendo alcançado, ou foi alcançado, né, depois que o programa se encerra. E aí a avaliação de programas e políticas públicas é fundamental para poder verificar a efetividade da atuação do Estado, quando a gente fala de administração pública, né? E aí, em termos de programas, especificamente na área da educação, a gente tem um programa recentemente lançado, foi lançado em dezembro de 2019, não tem nem 1 ano e meio, que é o programa Conta para Mim. O que o programa Conta para Mim é? Ele é um programa do Ministério da Educação, ou seja, é âmbito nacional, governo federal, é um programa de literacia familiar. O que é a literacia familiar? É a leitura dialogada entre pais e filhos com idade entre 0 e 6 anos de idade. O que é essa leitura dialogada? Bom, são os pais vão ler para os seus filhos, mas não simplesmente ler. Eles vão interpretar os personagens, eles vão trazer música para a leitura, eles vão trazer balas, desenhos, colorir, enfim, uma série de atividades que vão aguçar a criatividade dessas crianças e vão aproximá-la com a leitura, com os vocabulários, elas são estimuladas a falar mais. Tudo isso o acumulado vai promover uma maior aprendizagem, vai facilitar a aprendizagem para que, quando a criança chegar na alfabetização com 6 anos de idade, ela vai ter uma alfabetização muito mais fácil, muito melhor, e isso vai acompanhá-la durante toda a sua vida. Ou seja, essas crianças vão se tornar leitoras assíduas,
e isso vai facilitar a sua compreensão e, consequentemente, seu nível, as suas habilidades cognitivas. E aí a literacia familiar, no mundo todo, né, as famílias ricas já têm várias evidências científicas que mostram que as famílias que praticam a leitura dialogada, os filhos, eles aprendem muito mais. Só que quando a gente vai para o programa Conta Para Mim, a gente faz uma análise mais detalhada, a gente vê que o programa não responde algumas questões, principalmente sob a ótica da literatura de avaliação. Por exemplo, como que o programa vai alcançar todas as famílias brasileiras, especialmente as mais vulneráveis socioeconomicamente, que geralmente não têm a prática da leitura, os pais não têm a prática da leitura. E também na questão econômica, né? Porque para você adquirir um livro, você vai ter que gastar você vai ter que priorizar a compra de livro em detrimento de cestas básicas, por exemplo. Então, assim, o programa ele é omisso nessa parte. E aí, em termos de literatura, o que tem sobre o programa? Bom, dado o caráter muito recente, né, ainda está começando a ter trabalhos agora, a gente tem um trabalho que discute o programa, um artigo científico que discute o programa sob a ótica da literatura de educação, o de Ramalhete 2020, mas não sob a ótica da literatura de administração e de avaliação de políticas públicas. Portanto, a gente identificou essa lacuna, né? Nenhum estudo fez uma avaliação do programa Conta Para Mim, que a gente saiba, né? Com isso, o objetivo do nosso artigo foi fazer uma avaliação do programa Conta Para Mim em um primeiro momento. Se trata de uma avaliação ex ante, ou seja, antes de se ter resultados sobre o programa, e diante dessa avaliação a gente propõe um modelo lógico. Para quê? Para poder aproximar a gente da comunidade acadêmica com a comunidade de práticos, né, os gestores, os profissionais do programa. Então, a gente acredita que o artigo tem essa contribuição teórica justamente por discutir o programa sob a ótica da avaliação, é a contribuição teórica, a contribuição prática é justamente o modelo lógico que a gente oferece, e a contribuição social é a real preocupação com as famílias mais vulneráveis socioeconomicamente não se beneficiarem do programa, que justamente seria mais voltado para elas, né? Em termos de referencial teórico, naturalmente a gente fala sobre teoria do programa e avaliação, e aí a gente afunila para os modelos lógicos. O que são os modelos lógicos? Modelos lógicos são figuras mesmo, pensadas para ser bem didáticas, né? São diagramas sequenciais, enfim, esquemas analíticos. Não necessariamente existe apenas uma forma de modelo lógico, e ele é muito usado pela literatura de avaliação para poder facilitar o entendimento do programa. Então, essa figura aí é um exemplo de modelo lógico. Percebam que é bem linear, né? Bem passo a passo, sequencial. Você define quem é o público-alvo, e aí, a partir de então, você promove os recursos necessários para poder alcançar esse público-alvo e assim sucessivamente. Bom, a literatura vai falar que o ideal é você começar do resultado de longo prazo. O que você quer alcançar no longo prazo, e aí fazer um movimento inverso, né? Um movimento contrário, para você poder ver o que você precisa alcançar para chegar em cada etapa. Bom, em termos de método, é uma pesquisa estritamente qualitativa. Por quê? Porque a gente ainda não tem dados numéricos, quantitativos sobre o programa. Então, a gente só tem os documentos sobre ele. Então, também é um método utilizado aqui, o método documental. Em termos de fonte de dados, a gente teve que se restringir ao site do programa e a matérias veiculadas sobre ele, né? Adicionalmente, a gente procurou artigos, igual a gente falou, nas principais bases que a gente julga nacional, né, que é Google Acadêmico, que é internacional também, mas Cielo, SPEL, na área de administração, e internacionais, Scopus e Web of Science, e a gente encontrou apenas um artigo científico, que é o de Ramalhete, que
conclui que o programa não consegue transformar a realidade das famílias mais vulneráveis. Em termos de coleta de dados, então, a gente focou que tem um guia em PDF para os pais, com as orientações, tem uma mini biblioteca online com 40 livros, vídeos hospedados no YouTube com canções, e as notícias sobre o programa. Basicamente, esses dados são todos hospedados na internet, tem como baixar os livros, baixar o PDF, mas precisa do acesso à internet. E aí, para poder construir o nosso modelo lógico, a gente se baseia, a gente segue a literatura, inclusive tem uma literatura brasileira, que é Cassiolato e Guerres, são autores do IPE, eles também oferecem um guia para poder construir modelo lógico. E aí, em termos de resultados, a gente faz esse agrupamento, né? Qual o problema que o programa Conta Pra Mim busca solucionar? E aí a gente identifica que o objetivo principal é a promoção ampla das práticas de literacia familiar. Em termos de público-alvo, apesar do programa falar que quer beneficiar as famílias mais vulneráveis, o programa não define, né, exatamente quem é o público-alvo, ou seja, tanto filhos de famílias ricas mais vulneráveis podem praticar, né, os pais podem praticar a literacia. O programa também tem os recursos existentes, igual a gente mencionou, né, os vídeos hospedados, os livros, mas também o programa fala em recursos previstos. Aí, claro, naturalmente veio a pandemia, então a gente não sabe exatamente como é que está isso atualmente, mas havia previsão de construção de espaços cantinhos Conta Pra Mim nas escolas públicas, distribuição de kits de literacia para os pais, e aí ia ter giz de cera, livros infantis, mas isso tudo falado, né? Nada concreto. Bom, em termos de atividades, esse é o aspecto central do programa Conta Pra Mim, que é a literacia propriamente dita. Essa parte está muito bem, na nossa percepção, está muito bem elaborada, e aí a gente entende que isso é fruto da parceria que o programa estabeleceu com pesquisadores da literacia, que provavelmente são os pesquisadores que mencionaram essas atividades, então isso está muito bem estruturado. E aí a gente identifica os resultados iniciais, intermediários e de longo prazo. De longo prazo o objetivo é a alfabetização como instrumento de superação de vulnerabilidade social, né, através da boa alfabetização e através de uma boa escolaridade, né, por meio da literacia familiar. Bom, o programa não indica os resultados atuais de alfabetização, por exemplo, por classe econômica, ele não faz isso. Quais são os dados de alfabetização de escolas públicas no Brasil? Não fala, então a gente não sabe onde que o programa quer chegar no futuro, e a literatura vai falar que isso é fundamental. E operacionalização do programa, gestores, né, os depoimentos, gestores trazem que é muito simples, que basta os pais gostarem dos seus filhos para poder praticar a literacia familiar. E aí a gente contesta isso, porque não necessariamente se trata de gostar dos filhos, mas simplesmente de uma capacidade cognitiva, habilidade mesmo dos pais para poder executar as atividades propostas pelo programa. E aí aqui a gente discute todos esses resultados, né? A gente fala que a gente traz argumentos da literatura que fala que o programa parece querer transferir a responsabilidade de alfabetização para as famílias, e aí o Estado meio que fica com um papel secundário nesse processo, né? E, por fim, a gente propõe esse modelo lógico. Percebo que segue, né, aquela sequência de passo a passo, e a caixinha laranja aqui, a gente inclui também, de Morra, Imas e Rich, são consultores do Banco Mundial, que fala que um programa não necessariamente precisa ser encerrado para você ter o monitoramento dos resultados, né? Você pode fazer continuamente buscando justamente corrigir as ações para poder alcançar o objetivo de longo prazo. Bom, e aí, em termos de conclusão, a gente conclui que o programa realmente tem grande potencial para boa alfabetização, por conta dessas evidências científicas da literacia.
Só que a configuração do programa, ela está parece muito mais voltada aos contextos das famílias escolarizadas e abastadas, que já têm os hábitos de leitura enraizados, né? Os pais tendem a ser escolarizados, tendem a ler mais e tendem já a praticar literacia familiar, antes mesmo do programa. E aí, com isso, a população brasileira mais vulnerável, sem acesso à internet, sem as habilidades cognitivas e também sem poder de compra, pode não ter acesso e não se beneficiar do programa. Justamente, o programa ele poderia, em tese, focar na população mais vulnerável, mas parece desconsiderar a sua realidade complexa. E aí, naturalmente, pesquisas futuras, estudos quantitativos são bem-vindos, mas a gente entende que, no primeiro momento, as entrevistas com famílias mais vulneráveis parecem um caminho promissor, né? Para quê? Para poder compreender os elementos que estão em torno dos pais dessas famílias, das casas, né? Os hábitos dessas famílias, para poder o programa ser mais assertivo e beneficiar essa população que precisa de intervenção social. Bom, essas foram as referências que a gente utilizou para essa apresentação. Muito obrigado. Bom, José Roberto foi, até agora, o único que chegou a quase 15 minutos de apresentação. Bom, José Roberto, muito obrigado. Mais uma vez, estamos falando de uma política na área de educação, nesse momento de uma política específica, bastante recente, de alfabetização, uma política que não tem muitos resultados ainda, inclusive o trabalho de José Roberto tem um certo pioneirismo, inclusive, parabéns por isso. E nota que, em termos de avaliação, é bastante complicado, porque não tem público-alvo, tem várias lacunas, né, que o José Roberto aponta, o que é bastante preocupante em termos de política pública e avaliação, né? Como a nossa própria sessão aqui traz reflexões e avaliações, né? É bastante interessante a gente fazer essas reflexões, né? Para fazer uma avaliação de política pública, essa política pública tem que partir de uma gestão de detalhes muito claros, né? Senão a avaliação se torna um desafio ainda maior do que aquele que ele já é, né? Eu acho que quando o trabalho da professora Sandra, o trabalho da Joana, eles apresentam menos lacunas do que o trabalho de José Roberto, por exemplo, né? Quando eu digo trabalho, o objeto, né? Então, isso faz com que a avaliação seja algo menos penoso, algo menos de um obstáculo menor, né? A avaliação, no caso do programa Conta para Mim, é algo bastante complicado, porque tem várias lacunas no programa, várias perguntas sem resposta, né? Então, nós temos, de fato, que responder a várias perguntas. O programa tem, ainda que cobrir várias lacunas, para que a avaliação seja algo menos difícil de ser feito, né? Mas, de qualquer forma, Zé Roberto está de parabéns o trabalho, pelo pioneirismo, inclusive, em analisar algo que é tão importante, que é a alfabetização das nossas crianças, né? É um desafio tão importante num país com tantas desigualdades. Tá? Agora, nós vamos sair da área da educação e vamos para o nosso quarto e último trabalho na área do judiciário, que também é uma área muito importante, com desafios enormes também, tão grandes ou maiores do que na área da educação. É até difícil fazer um comparativo, né? E aí nós vamos partir para a apresentação, então, do programa Primeira Década de Metas Anuais do Judiciário, um olhar dos ex-conselheiros do CNJ sobre os tribunais estaduais. E o autor é o Leonel Góes Lima Oliveira. Então, por favor, Leonel. Bom dia, pessoal, tudo bom? Parabéns pelos trabalhos. É bom porque a gente, como professor, né, e vendo o contexto também de educação, né, a gente fica atento, mas vou para um lado agora do judiciário, tá certo? Vou aqui compartilhar a minha tela primeiro. E aí vai ser interessante ter um pouco da percepção de vocês, né? Até como
como cidadãos, se vocês conseguem visualizar com as melhorias, né, do judiciário, né? E aí, por isso que eu vou contar aqui um pouquinho de uma história, né? Leonel Oliveira, né? Eu sou professor, eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o que me permite atuar como docente na Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará, mas eu também sou professor do Centro Universitário Cristos, da Unicristos, aqui em Fortaleza. Eu sou doutor em administração pela EBAP, pela FGV, né? E eu tive a oportunidade, né? Isso aqui é uma pesquisa derivada, né? Um recorte da minha tese de doutorado, que, em essência, eu tive a oportunidade de conversar com os principais agentes, né, digamos assim, dessa forma, ou pelo menos os detentores do poder, os ex-conselheiros, né, do CNJ, nessa primeira década, né, de criação do conselho, né, primeira década de como eles atuaram e como eles estiveram mudando, né, um pouco essa percepção de gestão dentro do Poder Judiciário, né? Então, é um estudo feito a partir de entrevistas feitas com eles, né? Então, é interessante a gente, de um lado, é meio que olhar quase um pouco do como é que foi essas mudanças na visão deles, e também, às vezes, eu fico muito pensando, né, até adiante, eu estou aproveitando aqui que eu estou com um pouco de tempo, né, mas aproveitando para fazer algumas reflexões de pensar assim, Leonel. Como era antes do CNJ, entendeu? Era mais ou menos, às vezes, cabe algumas reflexões disso, né? Porque houve mudanças substanciais, e aqui é um pouco observado, sobre uma ótica, que eu vou olhar em cima das metas, né? Então, a título de introdução, né, o que eu trago para vocês, e de certa forma até um pouco um reflexo aqui do CASE, do campo de administração pública, e de certa forma dessa sessão, né? Há poucos estudos, né, ainda consigo perceber uma lacuna de estudos nessa área de gestão do Poder Judiciário, né? Mas isso tem crescido, né? Você consegue perceber, né, esses dois estudos com a diferença aqui nos 7, 8 anos, né, mais ou menos, eles conseguem perceber um certo aumento. Ainda é pouco na área de administração pública, mas é possível perceber um aumento. E o CNJ tem sido um fundamental nisso, né, porque você começa a visualizar mais disponibilidade de dados, uma forma mais, mecanismo de transparência, né, e esse acompanhamento dos tribunais tem permitido gerar base para estudos, né. E aí é interessante ter essa questão, né, a lacuna desse papel do CNJ, né, então um pouco do meu reflexo que veio dessa tese de doutorado foi como esse CNJ estava inserido dentro desse sistema de justiça, né, como foram esses 10 ou 15, eu estou pegando os 10 primeiros anos, mas você já passaram 15 anos, né, e um pouco de como ele tem afetado principalmente a questão da justiça estadual. E aí, justificar logo o porquê da justiça estadual, porque ela é a que tem a maior quantidade de processos judiciais no Brasil, certo? E, de certa forma, era a que tinha um maior nível de descentralização. E aí, por que descentralização? Porque ela está em níveis estaduais. E por estar em níveis estaduais, ela não é como os outros segmentos do judiciário que estão em nível federal. A própria Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, embora ela tenha em cada estado, mas a jurisdição dela toda é federal, a Justiça Trabalhista também é federal, e os próprios tribunais superiores, né, e a Justiça Militar também tem essa esfera nacional, né? Então, os questionamentos, né? Então, foi buscar essa primeira década, né? Então, quando o CNJ foi criado, as metas não começaram aqui, mas foi importante dar uma olhada desde o início, desde essa primeira década, né? E quais foram os procedimentos gerados para a adoção de metas anuais para o judiciário, né, por parte do CNJ, e também um pouco nessa perspectiva positiva ou negativa, né, da tentativa de unificar contextos tão distintos vivenciados pelos tribunais estaduais, que, como a gente estava comentando aqui em alguns outros trabalhos anteriores da Joana, né, de mostrar assim, né, somos, né, se a gente entra na lógica, né, somos todos seres humanos, estamos no mundo, aqui também, né, estamos todos brasileiros, mas a realidade de cada estado, né, é completamente diferente, né, então, uma tentativa de unificar foi um grande desafio.
né? Em termos de referencial teórico, né? É interessante visualizar que houve um trabalho, né? Toda uma busca desse nivelamento em termos de objetivo, planejamento estratégico, os objetivos estratégicos iniciados em 2009, né? E já, dado que tinha todo esse contexto de planejamento, começaram a uma ideia de metas, né? Isso aqui para o judiciário, metas no judiciário, como assim? Eu vou ser medido agora, né? Eu tenho que alcançar, né? Então, cumprimento em 1 ano, né? Então, também foi algo que gerou alguma dessas reflexões, né? As metas, elas eram indicadas pelo Conselho, mas elas eram votadas e confirmadas pelos presidentes de cada um dos tribunais durante os encontros anuais do judiciário, tá certo? Então, havia um processo no início de sugestão das metas e uma validação pelos presidentes. Em anos posteriores, houveram mudanças, porque começaram a tratar, melhorar aspectos de governança que permitiram fazer com que esse processo de construção das metas, eles fossem ampliados, às vezes tendo metas que foram consideradas para 2, 3 anos mais para frente, para não mudar mais ou menos o padrão, né, para não ficar alguma dessas mudanças, né. Mas por quê? Porque os 2 primeiros anos, né, e aí eu tento trazer um pouco essa reflexão, foram bem assustadores para quem estava trabalhando dentro, né, eu digo como servidor também, porque foi uma mudança muito grande, muito brusca. Eram 10 metas para serem cumpridas durante 1 ano, não eram claras, tinha uma famosa meta 2, que era julgar basicamente todos os processos que deram entrada antes de 2005, e foi, por um lado, no primeiro momento, algo bem assustador. Estou trazendo esse reflexo aqui como servidor, mas isso vai ser refletido também aqui nos comentários das entrevistas que foram realizadas, né? E os 2 primeiros anos, os tribunais começaram a não cumprir as suas próprias metas, né? Então, a sociedade civil, a imprensa, né, começou, peraí, legal, né? Você coloca a sua meta, e às vezes você não passa nem perto de alcançá-la. Que meta é essa, né? Você começa a visualizar que essas metas eram muito desafiadoras, né? E o que demonstrava, né, uma fragilidade do judiciário para essa sua plena implantação, né? Tinha muito essa resistência também, uma meta do CNJ, mas não o meu tribunal, agora eu vou parar tudo para atender o CNJ, né? Então tinha algum desses reflexos que foram demonstrados, né, e o CNJ estava criando um problema grave de mensuração e de produtividade, porque se você também não consegue botar uma meta, de certa forma, razoável, para que eu vou acompanhar ela, entendeu? Então, era mais ou menos, começava a criar alguns desafios dessa, e lembrando, pessoal, tudo aqui na lógica também do poder, né? Era o poder dos integrantes do CNJ, o poder dos presidentes dos tribunais, o próprio poder, né, que é envolvido por todos os magistrados dentro do Poder Judiciário, foi um período bem tenso e bem complicado. Então, em termos de método, né, são as primeiras 5 composições dos CNJs, então é interessante visualizar, né, o CNJ ele é renovado a cada 2 anos, e você consegue ter uma visualização dele, né, a composição dele é uma composição múltipla para os representantes de tribunais superiores, representantes que também são indicados da Justiça Estadual. Também é interessante reforçar isso, também um pouco esse desequilíbrio, né? Só são 2 membros da Justiça Estadual, né? Um juiz e um desembargador, né? Um juiz e desembargador, e o resto é da esfera federal. Então, você imagina, né? Uma predominância de um pensamento federal dentro de um contexto estadual que tinha uma maior quantidade de processos, então havia também esse desequilíbrio, né? Então, foram 20 ex-conselheiros, fiz marcações, né, de lege, porque também tem cidadãos que são indicados pelo Poder Legislativo, um representante pela Câmara e outro representante pelo Senado, os magistrados, né, que são indicados pelo próprio STF, o STJ ou o TST, quando também os representantes da Justiça do Trabalho, o Ministério Público, eu peguei o Ministério Público Estadual, né, promotor de Justiça, que foi indicado pela Procuradoria-Geral da República, e também tem representantes da OAB, né, e é interessante de ver esse equilíbrio, né. As entrevistas, como eu disse, foram do meu doutorado, então embora tenha
nós temos em 2021, mas são válidas, né, porque é um recorte de uma década, né, e elas foram realizadas de junho a outubro de 2014, né. E eu coloquei como categorias prévias, né, a divulgação tardia em relação à definição dos orçamentos, né, a ausência de comprometimento e a necessidade da figura do administrador judicial, né, que havia na literatura essas categorias e começou a ver que quando esses dados eles foram coletados em relatório de entrevista, né, tabulados em planilhas, e eles foram segmentados por questões do roteiro de entrevista, né, e segundo categorias prévias e as que foram estabelecidas posteriormente na hora da análise. Começou a haver alguns outros resultados diferentes do que estava sendo como categoria prévia. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns elementos, né, para deixar as marcaçõezinhas aqui de quem são mais ou menos os respondentes, para vocês terem uma ideia, né. Havia essa ideia de centralização e padronização de procedimentos, né, ela foi muito observada, né. Havia muito também um contexto de reclamação, né, da constitucionalidade também do CNJ. E o CNJ também, para se reafirmar, diz que o Judiciário é nacional. Afinal, são os mesmos códigos, as mesmas leis, né, a mesma Constituição, então ele tentava transferir, tinha muito esse momento dessa questão de centralização, padronização, tanto no aspecto político, jurídico, como também no aspecto de administração e de gestão, né. As metas, elas foram, né, e é interessante perceber a OAB aqui comentando, representante da OAB, né, elas foram visualizadas como uma promotora de celeridade, né, e ia promover uma agilidade, né, dos tribunais, maior agilidade para seus julgamentos. Só que havia um descontrole, e aqui é um grande exemplo de que virou uma grande meta que, a partir de 2010, ela nunca mais deixou de figurar nas metas anuais, né, que era a quantidade de processos novos em relação à quantidade de processos julgados. Então, existe uma meta chamada Meta 1, a partir de 2010 e vem até hoje, que é julgar mais processos do que processos que entram, tá certo? Então, é uma tentativa, desde 2010, de diminuir os estoques gerados de processos, tá certo? Então, ela é fantástica. Você julgou, só a título de curiosidade, você julgou um processo a mais ao longo do ano, do que todos os que entraram, você cumpriu a meta, tá certo? Ela parece assustador, mas ela dá uma ideia, parece simples por um lado, é assustadora porque você não tem a previsibilidade de quantos processos entram, mas ela dá realmente uma ideia de sistema, de fluxo, né? Entradas, processamentos e saídas. Porque antes, né, e aí fazendo um comentário aqui adicional, não se tinha essa percepção. O magistrado ele tinha muita lembrança de quantos processos ele tinha na sua unidade judicial, mas ele não tinha uma percepção de controle de quanto entrava e de quanto ele julgava. Né? Então, ficava aquela questão, eu tenho 10 mil processos, eu tenho 3 mil processos, eu tenho 17 mil processos, né? Mas não tinha necessidade, não tinha essa percepção de gestão de fluxo. E o judiciário ele saiu dessa estagnação, né? Só que é interessante perceber, em algumas falas aqui eu até mostro, porque eles pareciam que estavam surpreendidos, eles foram meio que surpreendidos, eles tinham a ideia de que tinha uma meta, as metas foram apresentadas, eles votaram, os presidentes votaram, eles validaram, mas os registros é quase como se fosse essa questão de... Eles não tinham ideia dessa capacidade de gestão, meio que houve a solenidade, de certa forma, né, a sensação que eu via nas respostas, houve a solenidade, foram expostas, todo mundo aprovou, mas não tinha ideia do impacto daquilo que ia ser nos anos seguintes, né? Então, havia uma certa dissonância entre o sistema de informação e a realidade das unidades judiciais que foram expostas, né? O desafio, essa noção de prazo, né? Agora tem um prazo, era obter um resultado dentro de um ano, né? Havia uma necessidade de um trabalho conjunto dessa relação entre tribunais e CNJ, né? E essas metas, elas foram institucionalizadas nas outras composições, né? Meio que quebrou a barreira em 2009, em 2010 teve meta, em 2011 teve meta, em 2012 teve meta, e assim foi. Sempre tem meta, até hoje tem meta, certo, pessoal? E essas metas, elas serviam como contraponto a essa morosidade, né? Servindo como uma resposta ao anseio da sociedade. Foi interessante que o CNJ já foi uma própria resposta a esse anseio, uma resposta de reforma vindo naquele contexto de 2004, e em 2009 ela também reforça com essa ideia de metas. Agora eu quero prazo. E ela traz, de uma forma embutida, um prazo de 5 anos, mais ou menos, né? Porque
Na época, em 2009, era julgar todos os processos que foram identificar, tinha ainda eu reforço isso aqui, identificar e julgar. O identificar é porque você tinha que realmente olhar o que é que você tem e o que é que você não tem de processos distribuídos de 2005 até 2009. Né? Então, assim, 2005 para trás, em 2009. Aí, em 2010, em 2006 para trás, em 2011, 2007 para trás, e assim você ia trazendo esse escalonamento, mais ou menos, de que um processo deve durar 5 anos. De novo, reforça essa surpresa, né? Foi uma tentativa de nivelamento positiva, né? Eram muitas metas, 10 metas a serem alcançadas em um ano, né? E gerava essa apreensão. Então, era uma tentativa, era tanto que no começo as metas foram chamadas metas de nivelamento. É uma tentativa de vamos nivelar a justiça estadual, vamos nivelar o Brasil. A maior crítica, né, recebida pelas metas tem esse aparente conflito, e aí esse aparente conflito é constante. É o princípio da eficiência com o princípio da legalidade, né, quando entram na figura dos princípios administrativos, quanto essa celeridade, essa eficiência, ela vai comprometer a qualidade da prestação jurisdicional, e enfatizava o sistema de entendimento que havia uma superioridade quantitativa em relação à qualidade. O que eu posso ter essa percepção, né? No momento, eu acho, né, era bem necessário de visualizar isso, eram muitos processos e a gente precisava dessa aceleração. E o trabalho de qualidade ele vem sendo feito ao longo desses anos também, certo? Que eu posso trazer de atualização para vocês, né? Houve uma revisão do modelo de meta a partir de 2011, né? Principalmente pela dificuldade dos tribunais alcançarem as metas, né? Porque no contexto da justiça estadual, os recursos, né, dependiam sempre muito de um contato com o Executivo Nacional. Então, você imagina assim, vinha uma demanda do CNJ, vinha um pensamento do CNJ, aprovado pelo presidente do tribunal para fazer uma meta naquele ano, que era de uma esfera federal, né, um nível federal para todo o Brasil, e o presidente do tribunal, ele tinha que falar com o governador, eu preciso de orçamento. Você pode caminhar para o final, tá? Tá, eu preciso de orçamento, recursos para alcançar os projetos de alguém federal que está me pedindo, né? Então, havia essa dissonância, né, nesse espaço do federalismo aqui, né, para garantir esses recursos, e isso foi um grande desafio. A partir de 2011 também houve mudanças, né, no segmento, da justiça, do segmentação por metas por segmento. Então, tinha as metas da justiça estadual, as metas da eleitoral, as metas do trabalhista e assim vai. Em termos de categoria, aqui eu faço um quadro resumo, né, de visualizar que até aquelas categorias que eu estava colocando como prévias, né, necessidade da figura do administrador judicial, né, esse comprometimento, elas foram um pouco observadas, né? Houve um predomínio, né, dessa questão da centralização nas falas, nessa reorganização interna, né? Havia também um aspecto muito de controle punitivo, né, mas ainda também na mesma proporção, né, definição de prazo e a desconsideração do contexto local dos tribunais, né? Então, houve mais esse reflexo numa outra área em termos dos resultados das categorias observadas nas entrevistas. E, por fim, né, percebe-se, né, essa conscientização, né, dessa maior importância, né, que envolve essas duas categorias, como eu mencionado, né, foi reconhecido por algumas entrevistas do CNJ, né, em alguns momentos, mas era necessário esse posicionamento mais duro, e aí eu trago também algumas reflexões aqui, né, que eram reflexões de um planejamento estratégico que foi construído em 2010 a 2014, que foi, inclusive, o objetivo da Meta 1 de 2009. Né? A Meta 1 de 2009 era fazer um plano estratégico que vai de 2010 a 2014. Os tribunais precisam sair de uma percepção de só de 2 anos de gestão para uma gestão maior, de mais longo prazo. Né? E isso foi a Meta 1 de 2009. As principais referências estão aqui colocadas, né? Eu trago referências que trazem essa reflexão desses estudos relacionados à gestão do Poder Judiciário, e por fim, né, eu agradeço aqui, e eu faço referência, né, que
ao retornar do meu doutorado, a SMEC me deu a oportunidade de desenvolver um grupo de pesquisa, e eu estou como um coordenador, né, de linhas de pesquisa na área de gestão pública e inovação dentro do Poder Judiciário, que faz parte desse grupo de pesquisa de dimensões de conhecimento do Poder Judiciário, que também está registrado no cadastro diretório de grupos de pesquisa do CNPq, né? Então, aproveito também, faço esse agradecimento à SMEC por todo esse apoio, né, de ter um trabalho técnico dentro do judiciário, mas o trabalho acadêmico também dentro dessa escola judicial. Tá bom? Então, eu agradeço aqui, finalizo a minha apresentação e vamos conversar mais. Muito obrigado. Obrigado, Leonel. Eu acho que o trabalho do Leonel traz uma dimensão importante de uma área que é tão desafiadora quanto a educação, que é a área do Poder Judiciário, né? Em que as tentativas de melhoria na gestão, assim como na educação, são desafiadoras e trazem choques, né? Trazem desafios, né? Assim como na área de educação, como nós vimos nos outros 3 trabalhos, a gestão é fundamental, assim, para que nós consigamos avanços na avaliação, né? A dimensão da gestão é fundamental. Na área pública, nós temos esse desafio que é a gestão, né? E sem gestão, nós não temos melhorias na avaliação. Eu acho que esse é um link fundamental que nós conseguimos ver aí nos 4 trabalhos. Eu acho que eles unificam os trabalhos, né? Eu acho que sem gestão, sem melhoria na gestão na área pública, e os 4 trabalhos estão na área pública, né, na área de políticas públicas, na área pública, nós não conseguimos avanços nas avaliações, né? E principalmente na área da educação e do Poder Judiciário, que unificam, então, que fazem uma linha de condução nos 4 trabalhos. A partir de agora, eu abro para perguntas, tá? Quem quiser se inscrever, por favor, né, coloca aí seu nome no chat que eu chamo a pessoa para fazer a pergunta. Por favor. A Josi faz um comentário interessante, né? Interessante perceber que vários setores têm percebido a gestão como fundamental para dar continuidade aos processos. É isso mesmo, Josi, dentro daquilo que eu estou comentando, né? Só existe continuidade nos processos e na avaliação como um processo também, né? Entendendo a gestão e os processos como fundamentais, né? Vou aproveitar também, eu acho que a gente podia até abrir os microfones também, mesmo que eu acho que faz o meu que é uma figura de debate aqui. A Josi está com a mãozinha levantada. Josi, por favor. Joyce, desculpa, Joyce. Joyce. Tem problema não. Primeiro, deixa eu falar para o Leonel, né? Eu ia até escrever aqui agora. Eu achei o trabalho muito interessante e, assim, eu trabalhei aí no Cristos por longa data, né? E, assim, eu gostava muito da universidade boa, né? Ajudei a crescer, abrir, inclusive, as demais faculdades. E, assim, quanto aos trabalhos, uma coisa que eu acho que a gente tem percebido muito, e como esse é um congresso que ele é bem da área de administração, né? Essa coisa que eu coloquei, assim, os setores estão buscando mais a gestão, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, ao longo do tempo, a gente foi buscando tanta especificidade que aí a justiça ficou do seu lado, a educação ficou do seu lado, e você pegar um objeto do outro colega é como se você estivesse quase cometendo um crime, assim. Então, assim, eu vou estudar escola, né? Então, se você vai estudar escolas, você tem que ir para a área de educação. Então, assim, eu fiz o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul e foi um negócio de louco aquilo, porque quando eu gosto de trabalhar com a coisa da escola, as pessoas disseram, não, isso aqui é administração, não é pedagogia. Digo, bom, estou estudando práticas organizacionais e não pedagógicas, né? E, assim, tem gestor nessa escola, tem processo, tem absolutamente tudo. E, assim, isso há muito tempo. Agora, você imagina que, a partir de 2013, é quando a CAPES começa a dizer, olha só, a administração precisa se aproximar de outras áreas.
E aí depois ela coloca ali em 2017, diz, olha só, a partir de agora eu estou informando que vocês precisam se aproximar da educação, inclusive com projetos. Eu me lembro que teve um período que eram projetos grandes, com muito recurso, mas pouca gente submeteu ao edital, porque pouquíssima gente trabalhava com uma coisa da escola, trabalhava com a questão da educação. Inclusive, quando a gente olha dentro dos nossos congressos, dentro da própria AMPAD também, né? O caso, eu acho que já está um pouco até mais adiantado nisso, que a gente também participa do caso, que eu, a Sandra e o Bruno, né? Que é o outro autor, ele não está aqui porque ele está apresentando outro trabalho agora no NEPQ, né? Então, quando você vê isso, você diz, nossa, cadê a parte da educação, né, nas universidades? E assim, vamos combinar, a maioria que é da universidade pública. Joyce, inclusive sobre isso, eu acho que a área de políticas públicas traz um pouco isso, ela unifica os diversos objetos que têm seus proprietários, digamos assim, o que é um equívoco, né? Mas a política pública, ela unifica. Ela traz a área da educação, a área do judiciário, as diversas áreas, e traz essas conversas múltiplas, exatamente por ser uma área limite entre diversas áreas. Você não acha? Acho, e assim, além da política pública, né, que eu acho que tem dois pontos centrais aqui que a gente está colocando, né, e a própria Joana, que eu estava assistindo também, quando ela colocou as coisas no começo, porque também, assim, quando a gente está falando de processo, ele faz parte de um resultado, né, assim, em que momento que você diz, poxa, eu não estou falando de raça, em que momento que você diz, eu estou falando de preto, de negro, a gente também tem essas coisas, assim, tipo... Né? Outro dia eu achei interessante essa coisa, falando, minha mãe é negra, meu pai é branco. Né? Aí quando eu estou brincando com meus estudantes, eu digo, olha só, a minha mãe que diz eu nasci essa cor assim, meio bege, né? Aí ela comeu bege com o cabelo que eu pinto de vermelho, aí assim, você se sente autorizado a falar negro, mas se você é muito branco, você também não se sente autorizado a falar negro, Joana. Então, às vezes, eu também tenho medo assim, da gente entrar num processo que seja o inverso. Né? Então, às vezes, eu tenho professor na universidade, que outro dia eu tem um grupo no Facebook, né, do curso de graduação com os estudantes, aí um professor fez um comentário bem legal, aí um estudante chegou lá e disse assim, olha só, eu acho que só os negros devem falar sobre os negros. Não. Aí eu, caraca, eu peguei uma foto da minha família assim, disse, gente, eu vou poder falar onde você vai me dizer? Porque olha só, onde é que eu estou aqui? Ah, né? Eu digo, porque assim, a gente faz isso, né? A gente tem feito isso em muitas instâncias da nossa vida, tanto quando você está falando da política pública, quando você está falando, né, de negro, de tudo, quando você está falando do judiciário. Às vezes eu fico chocada como é que você pode não ter processo no judiciário e não ter controle. Assim, como é que eu fiz quantos processos por ano? Sei lá, não tenho a menor ideia. Por semana eu fiz quanto? Não tenho a menor ideia. Caraca, autogestão, né? Uma coisa assim, alguém disse, olha só, é bom a gente começar a saber, né? Porque parece que esse negócio só aumenta todo ano, então, hoje a gente não está dando conta, tem que ter medida de controle, né? Mas, assim, eu acho que realmente tudo isso e só um comentário. para a gente abertura, né? E ainda ficava uma situação engraçada, né? Porque entrava numa valorização da quantidade de estoque. Eu tenho 10 mil processos. Eu tenho 17 mil processos. Aí diz, cara, isso não é legal. Isso não é legal. Joana, você quer falar? Sim, quero falar. Ô, Josi, eu fiz alguns comentários assim na fala dos colegas, achei tudo muito interessante, gostei de todos, porque, como diz aqui, né, o Leandro, que todos, quando falamos de educação, todas as áreas se encontram. E é uma verdade, assim, que as verdades, na realidade, ela é dialética, né? Todos têm sua verdade, mas essa eu acho que é uma verdade que todos entendem como verdade. É uma coisa assim que já é um entendimento, que quando chegamos na educação, é ela que é um divisor de águas, é ela que vai, talvez, construir e desconstruir nossos conceitos e preconceitos. Então, o Leonel falou aqui na questão da gestão do judiciário, que o judiciário está tendo esse olhar lá na frente, porque há essa necessidade, né, para que a instituição se prepare para o que está por vir, né, que ela não seja pega de surpresa. Né? Então, contextualizando aqui o que a Josi falou em relação, trazendo
complementando a questão dos processos, da gestão organizacional do judiciário, da questão da educação, o papel da escola, que a Sandra Mariano falou, dos novos processos aí de educação e dos projetos, como o José Roberto falou. Então, a Josi está falando da questão da identidade, né? Eu sou preto, eu não sou preto, eu sou negro, como o que utilizar, né? Quando, na realidade, a questão, quando falamos, eu estou falando porque o enfrentamento ao racismo estrutural foi tema do meu mestrado, eu sou especialista, sou palestrante em enfrentamento e desconstrução do racismo estrutural, sou pesquisadora de enfrentamento, desconstrução do racismo estrutural, né, nas instituições, nas organizações, quaisquer que sejam elas. Faço parte de vários coletivos e falo, escrevo, dou palestra e trabalho em relação em cima disso e até faço parte de várias instituições que trabalham isso. Né? Por que me dedicar tanto a uma questão tão emblemática? Né? Será que é porque eu sou preta? Não. Por que eu uso preto e não gosto de negro, não gosto de outras falas? Olha, cada um tem seu entendimento, mas dentro do que eu li do Kabengele, do que outro, da teoria crítica da raça, do Mbembe, dentro do que todos falam em relação à questão das questões que estejam ligadas ao racismo, né, estrutural, e também institucional, porque estamos falando de gestão aqui, estamos falando de instituição, estamos na administração, então por que falar de raça nos estudos organizacionais? Então, eu estou falando sobre a questão da identidade, Josi, em relação à questão do preto, é porque, assim, raça, eu não uso raça, porque raça não existe. Raça é uma mentira ideologicamente construída pelo Estado para construir relações de mantença de poder. Não podia chegar numa África, dividir uma África e dizer, eu vim aqui buscar todas as suas riquezas, eu vim colonizar Brasil, China, Ásia, depois, lá no final do século XIX, e já no iluminismo, quando a divisão do imperialismo, quando foi criado o liberalismo econômico, quando foi criado o capitalismo, não se podia chegar e dizer, olha, nós vamos colonizar, né? A maneira de se colonizar a outra, né? Quando foi colonizado o Brasil, não foi a mesma maneira que foi colonizada a África. Né? Existiu uma diferença ali. O Brasil foi colonizado de uma maneira tendo a África, tendo os europeus chegado aqui e ficado, né? Efetivamente dentro do país, o que não ocorreu na colonização da África. Da África, a colonização, né? O imperialismo foi outro. Né? Não precisava chegar lá, foi construída uma ideologia, e essa ideologia criada pós-liberalismo, né? Quando houve a divisão do mundo em feudalismo e o novo capitalismo, e o capitalismo, né? São dois sistemas que foram um divisor de água para o mundo, onde se precisava concentrar riqueza, né? Que o capitalismo pede riqueza, o capitalismo pede mão de obra barata, o capitalismo pede recursos, então o capitalismo é aquilo que suga. Ele tem as premissas, as bases dele. Então, ele precisou colonizar, ele precisou de concentrar riquezas. E essa riqueza, ela estava lá no colonialismo baseada na mão de obra escrava. Foi um dos grandes pilares do capitalismo. Então, e depois, já no final do século XIX, a grande ideologia, por que não precisou ficar no país, né, foi a maneira de colonizar, né, foi a questão do racismo, foi as ideologias, as mentiras falseadas para se criar toda uma estrutura social do Estado, né, para se manter as relações de poder nessas colônias. Por isso que não se precisava estar, né? Porque tinha-se um propósito. Então, e depois, já no final do século XIX, início do século XX, se criou o eugenismo, né? com os cientistas, com o darwinismo, onde o livro Casagrande e Senzala é um dos grandes exemplos disso, onde mostra uma democracia racial falseada, tudo para se construir uma mentira, né, que não havia, o Brasil é um Estado racista, tanto que na Constituição de 1938 tem lá que o Estado é racista, tem lá a eugenia registrada. Então, tudo isso, né, misturado, tudo isso foi só uma construção que o Estado criou, uma mentira, né, ideologicamente construída,
para se manter isso que o Estado tem hoje. Um Estado desigual, onde temos pessoas não pretas, não brancas, onde isso impacta a sociedade brasileira de uma maneira perversa, considerando que, diferente lá dos Estados Unidos, onde 10% da população é preta, no Brasil temos mais de 100 milhões de afrodescendentes, entre pretos e pardos. Não uso negro, porque o negro, para mim, é uma mantença de racismo. E raça, não uso esse nome entre parênteses só para dar exemplos, porque, na realidade, raça, como eu disse aqui, é uma mentira construída, porque nós somos uma só espécie, nós somos seres humanos. Né? Nós somos seres humanos. Então, desculpa, eu estou indo além. Aqui isso é em casa, vocês estão vendo, né? Ele vai e volta, e eu não quero tirar a câmera, mas, assim... porque assim, eu tenho uma pauta. Leandro, desculpa, eu estou usando muito meu tempo, eu só queria chegar à questão da Josi, à questão da identidade, tá, Josi? Por isso que eu tive que dar a história, porque eu tenho que contextualizar. Numa questão dessa, eu tenho que explicar o porquê das coisas. Eu não uso preto, eu uso preto porque o que importa, que foi depois do genoma, né? E antes também, o genoma ele foi de fundamental importância, porque justamente ele foi uma radical na questão da raça e do racismo, onde as pessoas sabem que não se usa, aqui a questão do preto e preta, não tem nada a ver com a espécie humana é única, nós só temos uma espécie, não existe, você é da raça preta, você é da raça negra, não existe raça, logo, se não existe raça, não existe negro, existe uma pessoa de cor pele preta, pessoa parda, né, se é que podemos chamar assim, e é isso, raça nunca, porque raça é um termo usado, então não existe raça é uma mentira, é isso, e tudo isso que eu falo, escrevo, palestro, é para só chegar a que hoje o Estado globalizado, que o capitalismo acabou sendo vítima, né, da sua própria ideologia, do racismo, que hoje uma pessoa que está lá na China, ela quer ter uma identidade, ela quer vender um produto aqui no Brasil, ela quer vender um produto na Europa, mas as pessoas não têm identidade, as pessoas não se identificam. Então, ela não se sente à vontade. Então, isso impacta. O Brasil tem 100 milhões de afrodescendentes. Essas pessoas estão fora das áreas duras, do Horaci Nogueira falou. Desculpa, Leandro, eu vou terminar, desculpa. Aqui. Tudo bem. Só para, Josi, dizer por que eu uso preto e não uso negro, por que eu uso pretos e pardos, e faço questão de explicar o porquê de raça. E porque quando a gente fica batendo em cima da raça, a gente mantém o racismo, e a gente tem que desconstruir subjetividades. E essas subjetividades, o NEAB é o Instrumento de Política Pública 10.639 e da 11.645/2008, para a execução e desconstrução desses conceitos e preconceitos dentro das instituições escolares. É isso que ela faz dentro do IFRJ. Por isso que ela é de fundamental importância, e o NEAB veio passo para passo, desconstruindo isso, embora não haja receita, mas institucionalmente e depois dentro do corpo docente para depois construir dentro do seu corpo discente. É isso, Leandro. Tá certo. Obrigado, Joana. Agora, Virgílio, por favor, a palavra está com você. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer a presença de vocês no nosso evento, aqui na área temática da administração pública. Queria cumprimentar todo mundo que apresentou trabalhos muito legais. Queria destacar que o texto do Leonel é um dos textos indicados à premiação na área, né, um texto robusto, produto da tese dele, né, assim como os demais. E eu vou fazer uma pergunta, vou dirigir ao Zé Roberto, mas eu acredito que seja uma pergunta abrangente, porque ela evoca a questão da educação como política pública, ela evoca um pouco a questão da diversidade. E a minha pergunta, Zé Roberto, ela pode ser até um pouco inoportuna, porque eu não conheço de perto o programa que você está avaliando, mas ficou um pouco uma questão para mim. Se nesses caminhos providos pelo Estado para uma integração dos pais ao processo educativo, e se isso for um complemento, isso é muito bom, isso é desejável,
Mas a minha pergunta é se isso sugere ou menciona em algum momento algo que talvez você tenha percebido para além da grande questão que você discute, se isso é um caminho, uma sugestão ou um fomento à ideia do homeschooling, que é o fato das famílias, né, cuidarem da educação das crianças. E por que nessa, né, eu convido a Sandra, a Joana, a Joyce, porque, por um lado, né, se isso for um complemento, perfeito, né? Agora, se isso for um caminho, para quê? Como foi colocado de certo modo, né? A parte mais abastada da população passe a ter uma possibilidade de educação ainda mais restrita ou privada e privatista. O que acontece, né? Por um lado, essa criança não sai muito da sua bolha, ela não tem contato com o outro, com a diversidade, com a diferença. Isso, obviamente, é bom para a formação cidadã dessa criança, né? E se isso também, né, e aí, chamando esses outros elementos, eu evoco mais presentes aqui. Não é uma forma da gente desidratar o público, da gente investir menos na educação como um direito, na educação como algo que merece, né, esforços e atenção de toda a sociedade. Então, a questão é essa, basicamente, assim, sendo mais objetivo. Se em algum momento é evocada a ideia do homeschooling, né, e se alguém mais quiser falar um pouco sobre essa prática, que é contraditória, tem aspectos positivos, tem ressalvas, né, eu acho que é um debate interessante à luz da educação pública, que é um tema que nos interessa a todos. Então, muito obrigado. E fica essa questão no ar. Virgílio, o que eu poderia, como você disse, esse tema de homeschooling chega ao Brasil de uma maneira muito surpreendente até, né? Porque isso não era um debate que está na educação, isso não teve no Plano Nacional da Educação, isso não é uma questão, na verdade, né? Ela está chegando aí meio que de paraquedas. E no que se refere às questões centrais de avaliação de aprendizagem, porque das questões que a área de administração também colabora com a educação, é que a gente traz questões que a área da educação no Brasil não quer abordar. A verdade é essa, né? Eu fiz uma parte eu passei um período de professor visitante na Universidade de Melbourne, né, no programa de pós-graduação em educação, e você fica absolutamente chocado como os autores brasileiros do campo da educação, eles literalmente ignoram, a palavra é ignorar, porque um grande programa de formação de professores que foi realizado no Brasil, chamado Escola de Gestores, ele ignorou, a palavra é essa, toda a base de conhecimento mundial no campo da educação e da gestão e liderança na escola, para trazer apenas reduzir todo o processo de gestão escolar a uma discussão do protagonismo da escola, do seu diretor e da sua gestão, para as questões mais de caráter ideológico, não é? De ser a escola o ponto da, entre aspas, emancipação, aí cada um entende o que significa isso, a mudança do modelo econômico e questões desse tipo. Então, esse ambiente da escola não ser tratado também, na sua perspectiva mais objetiva relacionada à aprendizagem, abre, e aí tem um pedaço dessa história que a gente precisa enfrentar, porque o que é que explica a área de gestão escolar no Brasil e liderança em escola no Brasil, ela não ter nenhuma inserção internacional, ou seja, o que se passa no mundo é como se o Brasil fosse uma jabuticaba, ou seja, é como se dissesse, não, aqui no Brasil é diferente, sabe? A escola aqui brasileira é diferente, quando na verdade não é. Eu acabei de receber ontem um livro publicado pelo Antônio Góes, que é o jornalista do Globo, da área da educação, né, e um cara que está trabalhando de uma maneira muito interessante, com muita profundidade na temática da educação no Brasil, e ele escreveu um livro que eu super recomendo, chamado Líderes da Escola. Está disponível na Fundação Santa Helena, de graça, gratuito, você pode fazer download. Ele até fez essa gentileza de deixar uma cópia aqui em casa, bonitinha, impressa, né? Está até aqui, né? O livrinho dele, tá certo? Que é Líderes na Escola.
e o que ele faz justamente é isso, ele traz numa linguagem muito coloquial, muito jornalística, as questões da liderança na perspectiva da aprendizagem, que este também é o papel da escola. Então, talvez o que a gente precise, Virgílio, é trazer também o desafio de educar crianças numa perspectiva também mais pragmática, própria da administração e da gestão, quer dizer o seguinte, olha, temos questões ideológicas envolvidas, temos questões de várias naturezas que ocorrem na escola, sem dúvida, tá certo? A escola ela tem que ser palco também desse debate. Agora, na hora que a escola também diz, bom, eu vou discutir tudo isso, mas eu não estou tão preocupada assim, né, não é uma questão central para mim, o que acontece dentro da sala de aula, nos processos de aprendizagem, dos aspectos cognitivos básicos, que é necessário que um jovem ou uma criança aprendam na escola, eu abro um flanco para essas, vamos dizer assim, essas questões que não são absolutamente primárias na cena educacional brasileira. Veja, a gente aqui está discutindo práticas de gestão da escola voltada à aprendizagem, mas a gente está aqui trazendo um tema de homeschooling que assim, não cabe na discussão do estágio de evolução que a gente precisa trazer para a educação pública. E isso também é responsabilidade desse processo brasileiro também, que não avança numa discussão de compatibilizar as coisas, entendeu? É preciso trazer questões, a discussão, incluir a questão africana no nosso ensino de história, é evidente, porque o Brasil é um país que tem a sua história que não se escapa, e a gente pode entender a história para transformá-la. Então, você vê um outro jornalista como o Laurentino Gomes escreveu uma das obras mais importantes antirracistas, eu posso dizer, que é o livro Escravidão, que leva para as pessoas para que elas compreendam o que é que o processo próprio brasileiro, que, como bem disse a Joana, foi num volume muito maior, né, desse período todo de escravidão, você compreender, as pessoas compreenderem, para elas entenderem, sim, que há transformações que a sociedade brasileira precisa fazer para que ela evolua, para que a gente saia dessa situação estanque, porque o Brasil é um país que, desde que eu nasci, é o país do futuro, daqui a pouco eu vou morrer, e esse futuro não aconteceu, tá certo? E uma parte disso é porque a coisa não anda, né? E a gente quer escapar de algumas questões, e nós aqui é um fórum de administração, eu tenho o maior respeito por uma discussão dessa que se dá nas ciências sociais, que se dá na história, que se dá em outros âmbitos, mas aqui nós estamos falando de administração. Então, na hora que a administração também não tratar daquilo que é pertinente como core, que é buscar isso, eu estou alcançando objetivos que se quer. Aí você diz, não, mas nós temos que discutir primeiro os objetivos. Eu digo, não, tá bem, mas vamos com calma. Não dá para tirar da escola um objetivo central, que é educar jovens e crianças para o básico de aprendizagem que lhe permita existir no planeta, além de todos os outros elementos. Agora, eu não posso pegar todos os outros elementos à frente e dizer que esse central, esse core de letramento matemático e de linguagem, ele Não, isso aí a gente conversa depois, isso não é tão importante. Não é verdade, não é? Até para que você faça uma mudança cultural, as pessoas precisam compreender, precisam pensar com a própria cabeça. Eu não consigo ver como é possível existir pensamento crítico sem que as pessoas compreendam o seu próprio idioma, sem que elas tenham capacidade de raciocinar plenamente com o mínimo de ferramental lógico, né? Então, você quer botar um carro nas frentes dos bois. Então, acho que na discussão de gestão escolar, a gente precisa avançar muito nas práticas. O que é que faz uma escola com métodos brasileiros, dentro da circunstância brasileira, professores e diretores que fazem e contribuem para a aprendizagem, né? E essas questões de homeschooling, honestamente, eu acho que isso é uma nuvem, daqui a pouco isso passa, porque isso não é relevante, né? Isso aí vai ficar, né, vamos dizer assim, isso é um momento, é um buraco na estrada, entendeu? A gente vai passar por isso, porque isso não é
absolutamente relevante com a quantidade de questões que o Brasil precisa resolver para melhorar a qualidade da educação, que é sim a forma de acesso às pessoas, de melhoria de vida e melhoria social e tudo mais. Obrigada, gente. Desculpe aí me alongar. Que isso. Joyce, está com a mão levantada antes do José Roberto, então você quer falar? Isso. Tá. Assim, o Virgílio falou do homeschooling, né? Aí eu me lembrei uma época, né, quando eu morava no Ceará ainda, 1000 anos atrás, viu, Virgílio? Talvez você se lembre também, que tinha uma propaganda na televisão, que era até o Tony Ramos, eu me lembro que eu usava isso em sala de aula com os moleques, e dizia, meu Deus, para onde é que as pessoas estão indo com isso? Porque era o Tony Ramos dizendo assim, cada um é responsável pela educação dentro da sua casa, né? E aí eram umas coisinhas assim, você é a escola. Aí eu olhava para aquilo e digo, gente, que viagem é essa? Eu nunca nem tinha escutado a palavra homeschooling, mas isso tinha. Era uma propaganda do governo na época, que cada um tinha que fazer a sua parte ali dentro da sua casa. Aí eu me lembro que até a brincadeira que eu fazia era assim, cara, daqui a pouco a gente vai ter propaganda falando da polícia. Todo mundo vai ter que pegar o cacetete e sair do meio da rua, entendeu? Então, assim, aí agora a gente está retomando com esse negócio sem o Tony Ramos, né? Que eu me lembro muito disso que ficou na minha cabeça. E aí a pergunta que, na verdade, não quer calar quando eu vejo esse negócio do homeschooling é assim, peraí, quando você tem uma população que cerca ali de 50% de quem foi para a escola, e são dados de educação, não terminou a educação básica, vai fazer homeschooling como? Né? Aí você diz assim, peraí, então eu vou voltar para o Darcy Ribeiro, que é meu autor favorito. O Darcy Ribeiro tem um livro que eu recomendo, aliás, eu recomendo todos. Mas, assim, cara, tem um deles que ele diz, olha só, o Brasil é um país do futuro, viu, Sandra, te respondendo. É porque, na verdade, o que está sendo construído não é tão visível. E ele diz assim, veja, o que nós queremos ser no futuro é um país dos únicos do planeta até analfabetos. E a gente vem construindo isso sistematicamente. Então, a gente vai ser um país de analfabetos e turístico. Porque as pessoas vão vir para cá e dizer, olha o analfabeto ali, olha lá outro analfabeto. Entendeu? Isso é o Darcy Ribeiro dizendo em 1964. Né? E antes de morrer, ele disse a mesma coisa. Gente, a gente está construindo, a gente só não percebe. Mas está fazendo, né? E se a gente tiver que, Deus nos livre, todos os santos, da gente ter homeschooling, Virgílio, aí realmente a gente vai virar o que diz o Darcy Ribeiro mais rápido, porque... E mesmo esse que diz que é alfabetizado, a gente sabe exatamente como é a alfabetização, né? Ele... eu esqueci até o nome da palavrinha, mas tem a palavrinha, analfabeto funcional. Né? Ele lê mais ou menos. Pronto. Tá certo. José Roberto, por favor, então, você poderia responder o professor Virgílio? Sim, claro. Obrigado pela pergunta, professor Virgílio. É fundamental para poder promover a discussão, né? Bom, analisando friamente e objetivamente, a minha opinião é que a literacia familiar, em qualquer contexto, seja do Brasil ou em outros países desenvolvidos, ela seria um complemento. Eu entendo que é um complemento, como o por exemplo, a leitura paradidática para os estudantes de ensino médio, de ensino superior, que a leitura de romance, policial, tudo isso já está mostrando aí, né, vários estudos que melhora o desempenho acadêmico dos estudantes, né, e não é algo obrigatório, não é uma transferência do Estado. Mas não sei dizer se o que está por trás disso se configura como uma estratégia de homeschooling. Analisando objetivamente, eu diria que não. Mas não sei qual é a intenção propriamente dita desse governo. Não sei se faz parte de algo maior, de uma ideia mais sistêmica, para poder ir incutindo, exatamente igual a Joyce falou, incutindo na sociedade essa responsabilidade pela educação dos filhos. Né? Quando os gestores falam, você só precisa gostar do seu filho para poder praticar. Beleza, então se eu não praticar, eu não gosto do meu filho? Então, essa é a questão. Eu simplesmente, se eu não souber ler, não, a culpa é minha. Não é a culpa do Estado em ter
sido omisso na formação de uma educação básica de qualidade. Então, assim, parece até contraditório, vindo de um governo que parece negar a ciência a todo tempo, lançar um programa baseado em evidências científicas. Então, assim, eu acredito que mais pesquisas são necessárias para poder chegar a um conhecimento mais consolidado sobre se o programa Conta para Mim se configura como um homeschooling. Eu acho que a gente não tem base sólida, empírica, para poder afirmar ainda. Gente, pelo adiantar da hora, já são 10h15, as perguntas, então, vou fechar as perguntas e vou agradecer a todos pela participação. Tá? As perguntas foram muito interessantes, os trabalhos, então, foram de extrema qualidade. Parabenizo ao Leonel aí pela indicação dos melhores trabalhos aí do CASE, tá? E agradeço a todos pela presença, todos e todas. Tá? E por aqui nós vamos ficando, né, com esse painel, então, essa sessão de políticas públicas, reflexões e avaliações. Tenham todos, então, um bom dia e aproveitem o CASE aí nesse dia de hoje e de amanhã. Tá certo? Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Bom dia, saúde para todos. Obrigado.